Glória a Deus. A paz do Senhor, minhas irmãs. Mais uma vez, nós estamos aqui neste nosso estudo e eu quero hoje falar um pouquinho sobre a mulher maldizente. Esta palavra, ela é muito forte, vem de encontro com as nossas necessidades de conserto, de cura, de cuidado com a palavra que sai da nossa boca. Às vezes, diante de estarmos nervosas, pressionadas com tantas coisas que vemos e talvez não esteja como gostaríamos que estivesse, e com toda essa raiva, esse ressentimento ou esse ódio no coração, ou de repente amargura ou tristeza, conforme nós já estudamos, acaba saindo da nossa boca aquilo que desagrada a Deus e aquilo que gera, ao invés de vida, gera morte. A primeira palavra que eu quero ler para dar base para esse nosso estudo é Hebreus, no capítulo 4, o versículo 12 e 13, que é o que nós deveremos fazer, porque tem coisas que nós às vezes pensamos e falamos não na frente da pessoa, mas falamos quando a pessoa está longe. E aqui nessa palavra vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Então, o que acontece? Que nós até já estudamos sobre a mulher fofoqueira, né? Sobre a mulher que anda propagando informações que não deveria, sobre a manipuladora, sobre a irresponsável. Nós já falamos sobre vários perfis de mulheres aqui, a invejosa, que acaba gerando uma situação que certamente vai ser exposta de alguma maneira através também das palavras, né? Tem as coisas que, por exemplo, a mulher ingrata, a mulher interesseira, todas essas coisas acabam gerando um conflito e que de alguma maneira vai ter que ser falado algo depois, seja para se explicar, para justificar, seja para se defender, ou seja mesmo até para expor os seus interesses. E nesta situação, principalmente quando há um desconforto ou quando há um confronto, vai ali haver discussões. Porque se em nós ou nas mulheres está esses comportamentos, conforme nós já estudamos antes, vai chegar um momento que ela será cobrada de alguma coisa. E nessa hora que ela vai ser cobrada, ela vai ter que se justificar. E essa justificativa pode vir de diversas maneiras, porque vai ser muito difícil uma pessoa que está com todos aqueles outros comportamentos, quando entrar em confronto, ela dizer, não, tudo bem, me desculpe, eu realmente errei, eu não devia ter feito isso. É difícil, então possivelmente essa pessoa vai começar a dar respostas de palavras desagradáveis, principalmente as palavras de é, inutilizar as outras pessoas, que é quando a pessoa começa a dizer assim, por exemplo, você não presta, você não vale nada, eu sabia que eu não podia confiar em você, que eu não podia esperar isso de você, a pior coisa do mundo que eu fiz foi te conhecer, então, quando eu estou perto de você, sempre alguma coisa ruim acontece, sabe? É difícil porque a pessoa ela quer transferir tudo aquilo que poderia ter sido evitado pela culpa no outro, como um instinto de defesa. Só que esse estudo ele vem para nos dizer que nós podemos, em Cristo Jesus, substituir essas palavras, essas coisas, por palavras de bênção. E aí, como que nós vamos fazer isso? A primeira coisa é nós precisamos ser curadas, porque toda, tudo aquilo que nós já vivemos de que gerou em nós feridas, que gerou em nós traumas, e que naquela ocasião nós não tínhamos como agir diferente e tivemos que, de alguma maneira, conviver com
com essa ferida, ou ainda que isso agora já seja apenas uma cicatriz, que a ferida já tenha passado, mas isso a cada pouco volta na nossa mente. E o que acontece? Se nós dermos crédito para isso, nós vamos continuar pulverizando aí, através das nossas palavras, coisas desse modelo, que não vale a pena, coisas que geram morte. E, e é difícil viver com alguém assim. E aí, o mais forte que eu vejo nesse estudo é que Deus, ele vai nos cobrar, vai chegar o dia que ele vai nos cobrar. Então, a razão de ter colocado primeiro a referência de Hebreus é porque aqui está dizendo que nada está encoberto. Então, às vezes, você pode ser aquela mulher que não fala no confronto, mas que você fala pelas costas. Ah, aquele maldito, aquela pessoa, e começa a falar aquelas palavras, né? Aquele filho, aquela. E vai falando, você entende? Nas costas, para tentar se desabafar. Mas o fato é que se você já está falando, já é o que está no teu coração. E a palavra aqui é tão forte que ela vai dizer que o pensamento, a intenção, né, do coração. E o ato, ele consegue separar cada uma dessas coisas. Claro que, certamente, eu espero em Deus que isso tenha pesos diferentes na hora da prestação de contas. Porque se eu pensei, e se eu agi, se eu fiz, eu dei crédito àquele pensamento até ele se tornar uma realidade. Se eu apenas pensei e bloqueei ele ali, então eu tive uma falha, mas que eu consegui ainda, antes que ela se concretizasse, que ela se materializasse, eu consegui ainda voltar no percurso e interromper isso. Então eu creio que, apesar de já estar pecando por ter pensado, haverá um peso diferente na hora da prestação de contas. E aqui também vai dizer que, quando nós vamos no Provérbios 18, 20 ao 21, vai dizer assim, que o homem se fartará do fruto da sua boca, daquilo que brota dos seus lábios. A morte e a vida estão em poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Então, quer dizer, se enquanto que eu estou verbalizando palavras de maldição, são sementes que eu estou plantando que depois eu vou ter que comer esse fruto. Então imagina, até por uma questão de inteligência, do que eu estou plantando, ainda que a pessoa me fez mal, ainda que haja uma, uma colheita que foi plantada por outra pessoa, a qual eu estou ali naquele nicho e preciso conviver com aquele resultado, mas eu preciso gerar, a partir da minha boca, das minhas palavras, frutos de bênção, porque o que eu semear, eu vou colher e vou precisar comer esse fruto. Então, essa palavra aqui, ela vem como uma espada ao meu coração nesta manhã, porque é muito, muito forte isso, que às vezes a gente não pensa diante da raiva, diante das coisas que estão acontecendo, da pressão. Então, assim, a gente vê, às vezes, esposas humilhando o marido, humilhando os filhos, falando da capacidade deles de forma pejorativa, às vezes até assim, fazendo bullying, né? Essas brincadeiras sem graça, falando das capacidades. Então, assim, e às vezes a gente vê, será que o que seu filho, será que esse seu marido, ou essas pessoas que você está falando mal, não agem desse jeito com você por causa de um reflexo seu? Eu tenho parado para pensar nisso, porque muitas vezes nós semeamos tantas coisas ruins nas pessoas que estão do nosso lado e nós queremos que elas agem diferente, mas às vezes elas só estão agindo daquele jeito como uma resposta ao que você tem oferecido para elas. E isso é muito. Quando a gente percebe que está fazendo isso, é tão difícil para a gente consertar, porque eu, em alguns casos que eu já percebi isso, eu tenho certeza que Deus há de me lembrar e de me trazer à frente dos meus olhos aquilo que eu ainda preciso consertar nesse sentido, porque é tão vergonhoso, a gente fica com tanta vergonha da gente mesmo por saber que a outra pessoa só agia daquele jeito porque a forma com que nós fazíamos impulsionava a pessoa a fazer daquele jeito. E isso é só o Espírito Santo de Deus que pode nos convencer, porque quando nós olhamos pelas nossas razões, nós nunca vamos dizer que a outra pessoa tinha motivo para agir daquele jeito contra nós. E é isso, exatamente isso que Satanás quer. Satanás quer que nós falamos o que queremos falar, do jeito que nós queremos falar, sem pensar que estamos magoando, sem pensar que estamos ferindo, sem pensar que estamos invalidando a outra pessoa,
E aí, por quê? Porque Satanás quer exatamente que a coisa ruim aconteça. Ele quer exatamente que a outra pessoa faça a mesma coisa com você para levar ambos à ruína. Então, o que nós, mulheres de Deus, precisamos fazer? Olhar para essa situação e refrear a nossa língua. E dizer, peraí, eu preciso refrear a minha língua, porque eu preciso ser mansa, porque eu preciso ter o domínio, porque quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele é compassivo, ele é amoroso, ele é longâmino, e eu preciso ponderar essa situação até que eu esteja pronta para dar a resposta à altura do que essa situação precisa para resolver o conflito e não aumentar o conflito. Mateus 12, no capítulo 12, vai dizer assim: mas eu digo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Isso que dá um temor tão grande, porque é tão fácil para a gente começar a esbravejar e falar qualquer coisa. Aí vai dizer, pois por suas palavras serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. É só a graça para nos alcançar, porque se hoje Jesus chegasse para fazer a prestação de contas com você, você está pronta para dar conta de cada palavra que você já falou? Eu já estou aqui chorando e dizendo ao Senhor, se não for pela tua graça, certamente não alcançarei aqui a absolvição, porque aqui está dizendo, por tuas palavras vocês serão absolvidos e por tuas palavras serão condenados. Porque nós já até falamos aqui no outro estudo, quando o erro é do outro, a gente quer condenar, dizer, não, ele não podia ter feito isso, ele não deveria ter feito isso, ele, nananã, e a gente tem um motivo que ele não deveria ter feito. Mas quando é a gente, aí a gente tem um motivo, mas eu só fiz por quê? Não, veja bem. Mas olha só. Aí a gente tem motivo. Então, assim, a gente pode ser perdoado sempre, porque afinal de contas a gente tinha razão em agir daquele jeito. Mas os outros não. Então, isso é estar sempre pronto para condenar o outro e nunca pronto para olhar para os seus próprios erros e dizer: pera, eu errei. Eu deveria ter me refreado, eu deveria ter cuidado, eu deveria ter prestado mais atenção nos sinais, eu poderia ter dado um basta, eu poderia ter falado menos, né? Ou eu poderia ter falado a verdade. Então é muita coisa que a gente precisa aprender hoje com esta palavra. E ainda em Mateus, no capítulo 12, versículo 34, diz assim: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, assim, eu sou uma pessoa tão boa, mas aquele. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim: olha, logo eu que sou tão boazinha, que faço isso, que faço aquilo, e começou assim trazer a glória para ela, né? Aí depois disse assim: aí aquele desgraçado, nananã, fez isso, fez isso. E aí, assim, eu fiquei escutando e pensei: quantas vezes nós pensamos desse jeito? E assim, quantas vezes nós queremos a glória para nós, mas a palavra do Senhor aqui está dizendo: vocês são raça de víboras e são maus. Vivem com o coração cheio de coisa ruim. Vivem com o coração cheio de amargura, de rancor, de maldade e precisam ser domados todos os dias. Precisa que todos os dias, a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Se nós não precisássemos da misericórdia do Senhor, então Ele não diria isso, que todos os dias ela tem que ser renovada nas nossas vidas. Justamente porque todos os dias, quando nós abrimos os olhos, nós já estamos pecando. E se não for a bondade e a misericórdia do Senhor, nós estaríamos mortos. Então, nós precisamos lembrar hoje, com muita convicção, de que esse estudo tem que trazer para nós mudança no nosso linguajar, mudança na nossa palavra, como nós direcionamos nossos filhos, como nós falamos com o nosso esposo, como nós cobramos deles as coisas que eles não fizeram como nós gostaríamos de fazer, como nós valorizamos os dons, os talentos que eles têm, como nós agradecemos as coisas que eles fazem por nós, como é que nós também corrigimos quando precisa ser corrigido, como é que nós damos a direção quando precisa dar a direção. Hoje, oramos a Deus, buscamos a presença do Senhor com todas as forças do nosso coração,
porque o Senhor, através desse estudo, Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas e nós precisamos ser inteligentes de aproveitar esse tempo e mudar a nossa história para glorificar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor naquilo que Ele é por nós, naquilo que Ele é na essência da santidade dEle, e não permitir de jeito nenhum que a nossa própria boca venha gerar maldição a respeito, a nossa família, não permitir que tropeçamos nas nossas próprias pernas pelo nosso mal falar, pela nossa maneira ruim de agir. Que o Senhor venha nos encher da graça dele hoje. E eu quero ler a última palavra que eu coloquei nesse estudo, que está escrito em Tiago, no capítulo 3, no versículo 2 ao 9, e ali vai dizer assim: todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, este homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequeno leme para onde o tinoreiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo, sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez postas em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domado pelo gênero humano. Mas nenhum homem pôde dominar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Imagina só o nível, né, do que nós precisamos agir a nosso favor, trazendo o controle para essa nossa língua. Que o Senhor venha nos abençoar nesta manhã, trazendo para nós uma sabedoria tamanha a aprender, a disciplinar e domesticar a nossa língua. Que o Senhor possa criar em nós um vocabulário inteligente, um vocabulário santificado. Que o Senhor possa trazer para nós uma comunicação saudável, sem estrago, uma comunicação com termos melhores, com palavras benditas, com motivações expressas de alegria do coração, com motivações expressas de busca no conhecimento da palavra de Deus. Que o nosso desejo não seja desejos tolos, de falar tolices, de esbravejar tolices, mas que saia da nossa boca palavras de entendimento, palavras de conquista, palavras selecionadas no vocabulário de Deus para gerar na nossa vida, para gerar na vida dos nossos filhos, para gerar na vida do nosso esposo, dos nossos amigos, para gerar na vida dessas pessoas algo que possa expressar a bondade e a doçura de Deus em nós. O salmista dizia que a palavra do Senhor é doce como mel. E a palavra daquele que vive a presença de Deus deve ser palavras que expressam essa doçura da palavra de Deus, porque somos imagem e semelhança de Deus e devemos comunicar isso, devemos comunicar a palavra de Deus, devemos comunicar a doçura do quanto Deus é bom por nós, de como Ele nos aperfeiçoa a cada dia, de ao invés de condenar, que nós possamos dizer em momentos de dificuldade que tudo bem, ninguém é perfeito, que nós podemos dizer tudo bem, eu te perdoo, tudo bem, da próxima vez você fará melhor, ao invés de condenar, que o Senhor nos ajude a avaliar cada palavra que sai da nossa boca, o que instrumento essas palavras têm sido, se elas têm sido instrumento de construção ou instrumento de destruição. Que o Senhor nos ajude a não sermos tentados a reagir com palavras inadequadas, com palavras que vai matar pessoas, com palavras que vai contaminar a nossa geração. Que o Senhor possa trazer um temperamento na nossa língua,
um temperamento no nosso pensar e no nosso agir, para refletir verdadeiramente a glória de Deus em nós e para que através de nós o nome do Senhor seja louvado a cada dia, a cada momento e que a ação das nossas mãos possa gerar crédito no reino de Deus para o louvor e a glória do nome dele. Amém?